Olá, seja bem-vindo. 29 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h07 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a Adriele Fernandes, que é psicopedagoga, para conversarmos sobre a volta às aulas e essa adaptação da rotina das crianças nesse momento tão importante. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Adriele, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bom? E para começar nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho o que os pais devem fazer nesse volta às aulas para as crianças. O ideal seria começar um quadro de rotina por questão de previsibilidade. É natural que as crianças e adolescentes estejam mais ansiosos com esse momento do distanciamento social, querendo ou não, foi quase 30 dias ali de retorno desse distanciamento dos professores, dos vínculos com os colegas. Então, a gente sempre recomenda os pais começarem a conversar com antecedência com esses filhos, preparar como que vai ser essa rotina, esse retorno, os horários. Então, a gente sugere sempre um quadro de rotina. Eles dividem por período, manhã, tarde e noite, com figuras lúdicas, representação de ir para a escola, ir almoçar, tomar banho, um café. Isso já vai causando essa antecedência, essa previsibilidade para que a criança esteja menos ansiosa e preparada para essa rotina. E essa rotina é muito importante. E essa transição também desses horários também. Exatamente. E nesse momento a gente já começa a imposição de regras sociais, imposição de limite, o que ajuda muito nessa educação positiva também. E existem alguns sinais que a criança dá que está sentindo dificuldade nessa adaptação dessa escola? Geralmente a criança começa a sentir algumas questões fisiológicas, então uma constipação, uma disenteria, né? A famosa dor de barriga, às vezes um enjoo. Mas esse processo só se dá próximo horário de ir para a escola, ou quando ela está ali já no ambiente escolar. Além da questão do rendimento escolar de fato. Às vezes pode aparecer um comportamento opositor, então desafiando o professor, uma figura de autoridade ali. E além disso, essa dificuldade de manter um padrão de notas que essa criança até então tinha. No convívio social a gente começa a notar bastante. Por isso é tão importante esse olhar inclusivo da família junto à escola, essa comunicação contínua. É muito importante, né? O apoio da família, dos amigos que estão ali juntos. Sim, exatamente. E querendo ou não, uma criança influencia outros pares. Então, se uma criança se sente devidamente incluída, também a gente vai conseguir avançar nesse coletivo. Outras crianças ali na mesma idade escolar também vai se sentir dessa forma. E como você falou, toda uma ansiedade também. Ficou esses 30 dias em casa, tranquilo, vai voltar para a escola, volta a atenção das provas, das atividades. Exatamente. E a dificuldade também de adaptação no sentido de horários e regras, né? Porque os pais acabam tendo uma rotina diferente do que a escola propõe e às vezes há uma flexibilidade muito grande em casa de certas regras. Chegando na escola, a estrutura é outra. Então, até essa criança, de novo, compreender, introjetar os horários, enfim, às vezes combinados os professores fazem no início de cada ano letivo. Então, geralmente, o primeiro mês é sempre mais difícil, tanto para professor, né, a equipe gestora da escola, quanto para os pais ali também. É importante manter uma rotina também nessas férias? É interessante, sim. Claro que vai ser uma rotina adaptada dentro do que os pais conseguem fornecer, mas é importante por conta também dessa questão da própria ansiedade. A ansiedade é algo natural do ser humano, é inerente à nossa espécie, mas ela passa a ser patológica. E o que a gente mais vê pelo uso excessivo em telas, que os pais, infelizmente, têm dificuldade ainda em impor esse limite de tempo para os filhos, é esse aumento dessa ansiedade de fato, porque é muito estímulo chegando ali, às vezes o conteúdo não está filtrado também. Então, a rotina é muito interessante nesse momento. Vai voltar para a escola, não pode uso de telas, não pode o celular, fica complicado. Exatamente. E a criança fica dependente disso. Sim, perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouquinho. Peço licença a você. Ótimo. E mudando de assunto, no dia 22 de maio, o governo federal aprovou uma emenda à Lei Maria da Penha para combater a revitimização de mulheres vítimas de violência doméstica. A equipe da TV Câmara conversou com especialistas para entender a importância dessa mudança. Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha completa 18 anos em 2024. A lei é considerada um marco no combate à violência contra a mulher no país e é lei modelo para o mundo. A Lei Maria da Penha, ela vem para proteger a mulher de uma forma mais efetiva em relação à violência doméstica, tanto mais no âmbito criminal, para a penalização do agressor e também para a proteção da vítima. A importância dessa lei, que essa é uma lei modelo, né, considerada pela ONU uma lei modelo. E ela visa
proteger a mulher da violência doméstica no âmbito doméstico, familiar e nas relações íntimas. Ela representa hoje, para ser honesto, um marco na América Latina. Ela foi uma das primeiras leis específicas de proteção à mulher e desde que ela entrou em vigor, você consegue perceber um aumento de denúncias. Então, muitas mulheres se sentiram um pouco mais seguras, se sentiram um pouco mais incentivadas a reportarem esse tipo de violência, né? Não só a violência física, como a violência patrimonial, violência psicológica. Então, a lei por si só se mostrou muito boa para incentivar esse tipo de denúncia, né? E coibir esse tipo de crime que antigamente e até hoje é bem comum. Quase 2 décadas depois, os índices de violência contra mulheres ainda é alarmante. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, sendo que mais de 70% dos casos são cometidos pelos próprios companheiros. Com o objetivo de dar maior suporte e segurança às mulheres, Jacareí possui o seu próprio fluxo de atendimento para as vítimas de violência doméstica, através do Família Segura. Mas é importante dizer que o município tem um dispositivo desde 2019, que é o Família Segura. O Família Segura ele está preparado, é um serviço de porta aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 5, ele está preparado para atender a mulher no primeiro atendimento, já fazer as orientações e encaminhamentos. Com o passar dos anos, a Lei Maria da Penha vem passando por alterações, o que Amanda julga essencial para tornar mais eficiente o combate a este tipo de violência. Desde que ela foi aprovada, ela sofreu mudanças, né? Ela foi sendo aperfeiçoada, né? Porque conforme a lei vai surgindo, vai vendo a necessidade, né, de melhorar. Em maio deste ano, o governo federal sancionou uma nova mudança na lei. Agora, o nome da vítima ficará em sigilo durante o processo judicial, buscando maior segurança, além de evitar a revitimização da mulher. Ela tem uma importância extrema, né? Se a gente considerar que a vítima, hoje, depois que faz a denúncia, ela passava por um processo de revitimização. O que significa? Que ela saía de casa, o vizinho olhava para ela sabendo, nossa, ela denunciou, ela saiu e ela ia trabalhar, nos companheiros de trabalho sabiam. Esse tipo de revitimização acontece e sempre aconteceu por conta da sociedade, a gente tem uma sociedade hoje ainda com um espectro um pouco machista, né? Então, quando você tira o nome da vítima, não deixa que a vítima seja conhecida por ser vítima de violência doméstica, você evita que esse tipo de revitimização aconteça. Nós não podemos deixar de falar que, infelizmente, algumas mulheres ainda escutam, mas, o que você fez para ser agredida? Que roupa você estava usando? Então, assim, manter o nome dessa vítima em sigilo vai proporcionar que essa vítima tenha mais coragem de denunciar. A subsecretária de Igualdade e Direitos Humanos de Jacareí, Girlane Dias, aponta que o atendimento na cidade já foi pensado para evitar a revitimização das mulheres. É inadmissível a gente pensar que alguém precisa ser atendido e passar por 4 ou 5 serviços e contar disso. Se ela teve essa coragem no primeiro momento, a gente precisa estar preparado, porque é muito difícil para a mulher contar. Então, quando ela contar, a gente ouve uma vez e faz tudo que é preciso de uma vez só e faz os encaminhamentos corretos. Para Matheus, ainda é necessário medidas do poder público que foquem no curto e longo prazo no combate à violência doméstica. Então, algumas políticas públicas do nosso poder público municipal para escolas evitaria a longo prazo que esse tipo de delito voltasse a acontecer. A curto prazo, penas mais duras e procedimentos mais rápidos e eficazes que coibiriam também a curto prazo, né? Então, eu acho que, inicialmente, para a gente começar a discutir, começar a desenvolver um pouco melhor a defesa da mulher contra a violência doméstica, isso seria extremamente fundamental, né? A gente ter uma vara especializada aqui para ter mais agilidade no procedimento e medidas do poder público para a gente evitar que, daqui a alguns anos, isso continue acontecendo. E voltamos a conversar com Adriele Fernandes. Adriele, para a gente voltar ao nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um pouco aquela criança que não quer voltar para as aulas, o que fazer para ajudar? É um momento delicado para os pais e que necessita, de fato, de um olhar mais especializado para essa criança. Então, é ideal fazer combinados, saber o que seu filho gosta, o interesse e propor acordos. Então, tudo bem se você ir para a escola todos esses dias, durante essa semana,
no final de semana você tem direito a isso. E daí propor que é um estímulo reforçador para essa criança. Então, às vezes, um passeio, usar um brinquedo específico, se a escola autorizar, às vezes tem colégio que permite a sexta-feira do brinquedo, onde a criança seleciona o brinquedo escolhido e leva. E os pais começam a flexibilizar esses acordos, sempre solicitando a essa criança esse poder de escolha, para gerar também um senso de independência, para essa criança sentir que está no controle ali no poder. Meio a isso, a gente consegue lidar com caminhos mais positivos, mas a ideia é sempre os pais proporem também 2 caminhos apenas, restringir essa criança. Então, você tem a opção A, a opção B. Então, por exemplo, caso você vá essa semana todos os dias nas aulas, você tem o direito de escolher o que a gente vai comer, aonde a gente vai no final de semana. Ou, se você preferir, ficar até mais tarde, dentro do horário combinado, no videogame, no computador. Então, meio a isso, a gente começa a fazer um esquema de condicionamento, que é um esquema de reforçamento na psicologia. Então, a gente começa a abrir um espaço ali para a criança ter um molde dos comportamentos mais assertivos e a gente extingue o que a gente não quer, que pode aparecer uns comportamentos de oposição, não só na escola, mas também em casa. E tem aquela criança que faz muita birra, não quer ir pra escola e tem a birra. Tem algumas dicas para os pais? Tem várias. A birra, na verdade, ela é um comportamento que qualquer pessoa pode apresentar frente a um ambiente que para ela é incômodo. Então, quando não tem uma estratégia de inteligência emocional para a pessoa começar a lidar com as coisas, ela pode apresentar esse comportamento mais desafiador. A birra acaba sendo entregue aos pais ali no momento da criança em busca da solução do que ela quer como conflito. Então, se os pais conseguirem mediar da melhor forma, a birra não vai mais aparecer, vai ser extinguida, como eu trouxe para vocês, esses comportamentos que a gente nomeia como disfuncionais, porque não são funcionais, não são saudáveis. Mas eles mantêm uma função na vida dessa criança, que é ter o objeto que ela quer. E meio a isso, os pais podem pensar em estratégia assim. Uma delas é entender o porquê essa criança está tendo aquela birra. Dentro do contexto, o que ela está querendo. E a partir disso, se posicionar como figura de autoridade. Compreender de fato o que ela quer, entender que é uma expressão emocional, mas que ela pode sim encontrar uma maneira mais satisfatória de mostrar para os pais, dialogar, enfim, expressar o que ela quer. Então, os pais sempre podem usar de exemplo. Eu sei que você está incomodado, eu sei que você está triste, mas não precisa chorar por conta disso. Eu também me sinto assim às vezes. E trazer um contexto, um exemplo deles no dia a dia, seja no trabalho, ali na vivência familiar, que eles também passaram por uma situação de estresse, mas eles optaram olhar para a situação de outra forma. E propor para a criança uma solução. Por que a gente não resolve juntos isso? Trazendo esse acompanhamento, sabe? Coletivo. Então, a gente também consegue um fortalecimento de autoestima, autoconfiança dessa criança. A gente começa a trabalhar vários setores da vida dela, além de extinguir a birra de fato. E se ela não faz birra em casa, ela generaliza, ela não faz na escola também. É sempre importante ter essa conversa com a criança, né? Conversar sempre é muito importante. Exatamente. E propor sempre esse processo de entender o que está acontecendo. Porque geralmente as versões mais velhas dos adultos não passaram por essa compreensão atrás da infância. Então, eles acabam replicando o que eles vivenciaram de violências, de, às vezes, silenciar esse filho, não escutar, não entender essa expressão que talvez seja negativa do que ele está sentindo. Transmite uma confiança também para a criança. Isso, exatamente. E a birra não é só na escola, como você falou, a birra começa dentro de casa. Isso. E se os pais não conseguirem impor esse limite para essa criança, mostrar para ela esse repertório emocional, na escola ela também não vai ter esse mecanismo emocional para lidar com as coisas. Então, um professor, às vezes, com 40 crianças ali, pelo menos 5 fazendo a birra, chorando. E, geralmente, na educação infantil, a gente vê mais no Fundamental 1. Uma criança chora, a outra também está desencadeada e começa a chorar. Então, um ambiente ali acaba sendo muito estressor e a gente entra no aspecto também, às vezes o professor não está tão preparado para lidar com isso. Então, nessas reuniões que a gente acaba fazendo junto dos professores de orientação, a gente costuma passar como controlar a birra em sala de aula, que é um pouquinho diferente. O professor, ele propõe o quadro de rotina no início da aula, de como que vai ser o desenvolvimento da aula como um todo, se vai ser cantiga, às vezes na educação infantil tem isso. No ensino médio a gente acaba não fazendo mais quadro de rotina, mas até o 9º ano ainda é recomendado. Meio a isso, a gente começa também a ter esse controle da ansiedade, porque o aluno em si ele vai saber o que vai ser desenrolado ali, e caso aconteça uma crise, ser direcionado para um setor adequado para acolhimento. Porque às vezes o professor ali em sala de aula ele não vai dar conta de estar acolhendo. Então, uma coordenação pedagógica, se tiver um psicólogo na escola. E como que é essa transição para o ensino médio, do ensino... Do fundamental, né? Do fundamental para o ensino médio.
a transição do aluno em si não é fácil. Então, a gente passa por várias questões da adolescência, né? Então, questão, às vezes, de alteração hormonal, a questão de alteração psicológica. Então, já é um quadro de vulnerabilidade natural. Meio a isso, ainda a gente tem a dificuldade de inclusão em certos grupos sociais. Então, o adolescente quer ser validado, quer se sentir acolhido e amado. Então, cabe ao professor também entender essas necessidades. A gente trabalha com projetos interdisciplinares na escola. Então, os professores de diferentes disciplinas pensam em projetos, em eventos grupais ali, para a gente estimular essa inserção do adolescente ali, para ele se sentir de fato pertencente a algum grupo. E meio a isso a gente trabalha certos temas transversais. Então, às vezes aparece o bullying em pauta. Então, meio a isso a gente vai trabalhando. Como que você pode olhar a pessoa que está sofrendo essa violência? Por que alguém replica o bullying? E meio a isso a gente vai conseguindo essas melhoras, mas é um trabalhinho de formiguinha. É o ano todo trabalhando e às vezes esse conjunto dos 3 anos de fato do ensino médio. E então, como a gente trouxe no início, essa adaptação acaba ainda acontecendo mais em casa e os pais fazem esse preparo e a escola faz a manutenção de fato desses comportamentos. E a gente falou dessa transição, mas ainda fica mais difícil quando a transição de escola. Muda de escola, muda completamente os amigos, os professores, o lugar, o ambiente. É uma sensação de se sentir excluído ali, até a adaptação de fato. Tem alunos que relatam pra gente que depois dessa transferência nas terapias, por exemplo, que levam 3 meses para se sentir adequado ali. Então, a gente tem uma mudança de tudo na vida. Às vezes, uma questão até de mudança de localidade, então, para a pessoa se sentir inserido de novo. Então, nesse momento, seria interessante os pais irem até a escola, terem uma reunião, apresentarem as dificuldades. Olha, o meu filho, ele é de baixa sociabilidade, é muito tímido, ele tem dificuldade com os amigos, que a escola já vai ter um olhar diferenciado para isso. E sempre nesse momento é interessante a escola chamar os líderes da sala. Quem se coloca nesse papel ali de ser mais ativo na comunicação para esse aluno em questão incluir esse aluno novo que está chegando. Então, são estratégias que a gente pode pensar como um todo e acabam funcionando muito bem. A gente falou da importância da comunicação dos pais com as crianças, mas também é importante a comunicação dos pais com a escola, com o ambiente que a criança vai estudar. Sim, exatamente. E não basta só ir na reunião ali. Os pais, de fato, têm que estar presentes em eventos também, que são muito importantes. Às vezes, os filhos preparam um momento, uma apresentação, e a família não está ali para prestigiar. Claro que é muito difícil, né? Às vezes, uma flexibilidade no ambiente de trabalho, mas levar um responsável sempre para esse contato com a escola é interessante. Perfeito, Adriane. Peço licença a você novamente e já voltamos a conversar. De nada. E mudando de assunto, Jacareí promove ações de vacinação em postos itinerantes no município. As atividades fazem parte da campanha de vacinação contra a influenza. Hoje, até o dia 2 de agosto, a vacinação acontece das 16 às 20 horas no supermercado Chibata, na unidade da Rua Barão de Jacareí. A vacinação contra a influenza está liberada para todos os públicos a partir dos 6 meses de idade, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. E descubra como a cooperativa Jacareí Recicla transforma materiais recicláveis em oportunidades, a partir dos itens coletados na coleta seletiva, no catatreco e nos leves. Já parou para pensar aonde vai parar aquele papelzinho que você joga fora? E a latinha de refrigerante? Aqui em Jacareí, a resposta para essas perguntas pode fazer diferença enorme na vida de muita gente. É aí que entra a cooperativa Jacareí Recicla, um grupo que não só cuida do meio ambiente, mas também ajuda famílias a ter uma fonte de renda digna. A importância de ter uma cooperativa no município é evitar que todo o reciclável vá para o aterro sanitário. Então, evita que eles aterrem muita coisa lá, além de ter a cooperativa que vai, né, dar emprego para as pessoas mais de idade, que não conseguem trabalhar, gente que não é alfabetizada, pessoas desempregadas, porque hoje o desemprego no Brasil está escasso. A correta separação e descarte dos resíduos não apenas favorece o processo de reciclagem, mas também contribui para a redução do mosquito da dengue. O importante do descarte correto é que eles mandem para a gente só reciclagem. Já tirasse o rejeito e já desse direto para o descarte que é lá na ambiental, né? No aterro. Mas assim é mesmo, ainda está vindo muito para cá. A gente está tirando muito mesmo rejeito. Como úmido e como seco, mas rejeito mesmo. Então a gente queria que a população aprendesse mais um pouquinho a tirar o material do rejeito para a gente.
Esse tempo de calor, né? Já era para estar frio, mas continua calor. Se eles jogarem rejeito no material que é para vir seco para a cooperativa da coleta seletiva, acaba dando muita mosca. Então, para a gente é ruim estar no meio, entendeu? Então, todos os materiais coletados são levados para a cooperativa, onde passam por triagem e depois são vendidas para empresas. O processo garante o sustento de várias famílias e ainda deixa a nossa cidade mais limpa e sustentável. Chega no caminhãozinho da coleta, tem a coleta seletiva, né, que é do município, vem, aí descarrega lá em cima, que depois vocês vão poder dar uma olhada. De lá tem a esteirinha, aí passa pela esteirinha, onde que fica 2 pessoas, 2 jogando, outras 2 rasgando, passa pela esteira, aí vai passando pela esteirona e as meninas vão fazendo o processo de separação. Separa o vidro, separa sucata, separa papelão, papel misto, papelão colorido, papelão branco e assim por diante. Aí cada um vai pro seu bag bonitinho, depois é levado até a prensa, onde que é enfardado. Toda semana, a coleta seletiva passa por diversos bairros para recolher os recicláveis. É só deixar o material separado na porta de casa no dia certo. E se o seu bairro ainda não tem coleta seletiva, sem problemas. Você pode levar os recicláveis até um dos locais de entrega voluntária espalhados pela cidade. A gente só pede assim para o município, só separa o seu úmido do seco, porque deixa lá no dia da coleta seletiva, só deixa todo o seco lá, que o pessoal passa, pega, e no dia do úmido, colocar tudo que é úmido, que aí o caminhão do rejeito vai e leva para o aterro sanitário. Então, ao jogar fora uma garrafa PET ou aquele papelzinho amassado, lembre-se, separar faz a diferença. Separar aí faz a diferença, tem que fazer o descarte correto dos recicláveis. E a gente volta a conversar com a Adriele Fernandes, que é psicopedagoga. Adriele, e como ajudar essas crianças agora a se concentrar nos estudos? Olha, é um caminho bem difícil. Primeiro de tudo, seria interessante isolar certos estímulos que podem distrair essa criança. Então, em casa, já começar a regulamentar, vamos pensar assim, tá? Os pais começam a flexibilizar horários para estudar, preparar um cantinho desse estudo, de fato, onde não vai ter tantos estímulos, televisão, computador, um tablet, um celular, ele fica ali para um horário mais específico, de preferência depois desse horário de estudo para ser um reforçador, para a criança ou adolescente se concentrar ali de fato. Usar um relógio ajudaria nesse momento para flexibilizar o tempo também, para essa criança ter um controle ali, olha, eu vou estudar hoje 20 minutos, vou ter uma pausa de 10, mais 20 minutos, e a gente vai adequando ali o que funciona. Para algumas crianças, não precisa dessa pausa, o intervalo, caso ela consiga se concentrar melhor, pode acontecer ali de maneira interrupta, tá? Meio a isso, a gente também consegue outras estratégias. Junto da escola, atividades direcionadas para essa criança já um preparo de adaptação. Então, lá no início das aulas, geralmente, esse retorno, os professores acabam dando atividade de revisão, de direcionamento, para o aluno entrar de novo naquele ritmo, para daí, de fato, começar um assunto mais direcionado, que é do bimestre regente, né? Desse segundo bimestre como um todo. Além disso, os pais também conseguem estabelecer listas de prioridades para esse filho. Então, o que você precisa estudar? Acompanhar de perto. Olha, eu tenho essas tarefas para entregar hoje ou essa semana. E ensinar o filho a elencar o que é prioridade. Como que ele pode começar a organizar ali a rotina dele. Então, a gente cede várias condições para uma adaptação acontecer de maneira mais positiva e a gente vai melhorando concentração também. E de plus, né, um bônus que a gente tem é estratégias criativas de ludicidade, né? A gente utiliza o lúdico, então, jogos de concentração, de estratégia. Então, um jogo de tabuleiro, dama, xadrez, revistas, de banca de jornal, às vezes online, que os pais baixam, faz uma impressão. Então, o cubo mágico também é um grande auxiliar nesse processo. Cruzadinha, sudoku, enfim, são estratégias para melhorar o foco como um todo dessa concentração. E nesse meio, volta às aulas, volta às atividades, voltam às provas. Tem toda essa ansiedade. Como ajudar as crianças nessa ansiedade para as provas, para as atividades? Que é sempre cobrado uma nota, né? Tudo, se você tirar aquela nota ali, ixi, acabou. Apresentar para eles, através, às vezes, de uma tabela, de algo visual, uma folha sulfite que seja. Olha, você já tirou essa nota no primeiro bimestre. O que mais você precisa para atingir a nota que para você é ideal e para passar? Porque o que é idealizado, às vezes, para o filho, porque tem uma autocobrança introjetada por eles ou pelos pais, é diferente do que ele realmente precisa para uma aprovação. Para ele entender que o cenário não é tão ruim quanto ele imagina.
Então, meio a isso, a gente já consegue diminuir um pouco dessa ansiedade. Mostrar também que todo mundo fica ansioso, que é natural sentir isso em momentos que esse aluno está se sentindo avaliado por alguém e que é só uma prova, né? Isso que vai definir a vida dele. Então, é o momento também dos pais trazerem exemplos. Olha, quando eu estudava, eu passei por isso. Ou eu quase fui reprovado nessa disciplina, mas deu tudo certo no fim das contas. Eu consegui me concentrar, estudar, ensinar esse filho a estudar também. Porque todo mundo fala, é importante estudar, mas ninguém ensina esse aluno, de fato, a estudar em casa. O que funciona para ele? Então, a gente tem diferenças também. Às vezes, um resumo, ver vídeo, fazer lista de exercício. Então, a gente tem que ir adequando também a individualidade dessa criança, desse adolescente. Nessa transição também do ensino fundamental e do ensino médio, tem muitas... Os adolescentes estão aí tentando prestar os vestibulares para as outras escolas, também é importante, né? Exatamente. E a gente entra numa pauta, um estresse muito maior nesse momento, porque tem também uma definição de carreira. Então, é muito introjetado na cabeça desse adolescente, na mente dele, que ele tem que definir algo que será eterno na vida dele. E a gente, como ser humano, somos mutáveis. Pode ser que em um dado momento ele não queira mais aquela carreira e tá tudo bem. Então, a gente tem um processo nas escolas de orientação profissional, que antes era nomeado como vocacional. A gente entende que não é uma vocação, é uma profissão. Então, a gente tem essa mudança de nomenclatura. Então, o aluno vai até o coordenador pedagógico, o psicopedagogo ou o psicólogo da escola, quem puder estar ali fazendo esse acolhimento. E a gente vai avaliar o que essa criança, esse adolescente, né, esse jovem adulto ali está caminhando, escolhendo para o mercado dele. Olha, para mim faz sentido trabalhar nessa área, gostaria de uma colocação salarial dessa forma. E a gente vai trabalhando opções. Olha, eu sou boa nessas habilidades, nessas nem tanto. E tem testes direcionados para isso. Testes até que a gente encontra na internet mesmo. E, se necessário, encaminhar para um psicólogo, fazer um acompanhamento para ele se sentir mais seguro para prestar esse vestibular. E a ansiedade antes desse vestibular, das datas em si, vão aparecer algo natural também. Então, é importante ele estar se sentindo mais preparado, participar de revisões que a escola faz. Alguns colégios têm intensivos para isso. Tem online também, às vezes, plataformas que direcionam. E quanto mais esse adolescente se sentir seguro do que ele quer e quem ele é no mundo, menos ansioso ele vai ficar. Você falou, a ansiedade é normal, né? Mas a pessoa tem que se sentir segura, tem que confiar em si mesma. Sim, exatamente. E é um processo que começa em casa, né? A família ali, querendo ou não, ela vai gerar essa rede de apoio, de proteção. Ela que vai estimular essa autoconfiança. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. Combinado. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. A gente volta já. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets?
O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Estamos de volta e a gente começa a nossa conversa com a psicopedagoga Adriele Fernandes sobre a volta às aulas e essa adaptação da rotina das crianças. A gente está falando sobre as voltas às aulas, mas é também importante falar do começo do ano letivo. Como que a gente pode ajudar essas crianças a terem uma motivação nesse começo do ano? Alinhar com elas expectativas para o ano como um todo. Então, por exemplo, o pai pode ensinar todo início de ano essa criança aprender a fazer um mapa mental, que a gente usa muito para resumo, para direcionar até para os vestibulares, que a gente está falando um pouco mais cedo, para os adolescentes. Então, segregar por áreas da sua vida. Olha, de aniversário, o que você quer para esse ano? Que é uma data festiva importante para essa criança. Na área de escola, o que você queria que esse ano acontecesse? Em viagens e família, onde você queria ir? Essa criança ela vai nutrindo expectativas e motivações para o ano dela, inclusive esse ano escolar. Então, ali no âmbito da escola, ela pode colocar os materiais que ela quer, se é de um personagem que ela quer ou não, se ela gosta. Isso já vai motivando ela. Incluir ela sempre também nessas escolhas. Olha, tudo bem para você estudar nesse período, da manhã ou tarde? Porque, infelizmente, eu trabalho, não consigo disposição para outra pessoa te levar. Então, ela tem que entender o porquê ela está inserida naquela escola, naquele período, naquela sala de aula. Os professores que ela vai ter. Então, os pais começaram a ter esse contato com a escola e comunicar a ela. Olha, tudo bem, você vai manter esses professores ou não, teve uma contratação nova. Então, a gente vai preparando e motivando ela para ela se sentir incluída, de fato, nesse grupo escolar pertencente. Além dessas motivações, os pais também conseguem através de evoluções bimestrais. Então, o primeiro bimestre ela teve uma nota X. Então, vamos imaginar que todas foram acima da média. Os pais podem propor uma bonificação diretamente com ela. Então, pode ser um presente que ela queira, uma viagem específica. Nem se a viagem for até o parque da cidade, mas para essa criança já é um grande estímulo ali, estar com os pares da idade dela, brincando, fazer uma festa do pijama. E a gente vai conseguindo essas pequenas motivações como um todo. A comunicação é sempre muito importante, né, da criança e da família. Sim, exatamente. E os pais, infelizmente ou felizmente, eles vão ocupar um lugar muito especial ali, porque até então essa criança ela não tem uma noção de consciência dessa realidade. Então eles vão ter esse tempo integral o tempo todo ali, monitorando, estimulando. E é importante esse estímulo, a gente fala dos pais, mas também tem a escola, né? Exatamente. O mais difícil é o professor ter que tomar cuidado, tomar conta de 30 alunos. E é um momento delicado para o professor, porque ele tem que gerenciar uma sala toda, e esse problema de adaptação, e a gente tem vários atravessamentos, pessoas que não tiveram contato com aquela sala, que vieram transferidas de outro turno, de outro colégio, enfim, tudo isso. Diferença de cultura familiar, então a gente tem um choque. Mas é interessante os professores também motivarem. Então, geralmente a gente apresenta para primeira semana de aula aos alunos, um cronograma de eventos, o que acontecerá naquele bimestre, aquele semestre. E daí os alunos começam a se motivar. Às vezes é uma apresentação que vai ter voltado a alguma data específica, Dia dos Pais, por exemplo, que está próximo, ou algo assim. Então a gente começa a bombardear ali certos processos de felicidade, certos hormônios de fato. E esses adolescentes, as crianças começam a se direcionar em querer aquela data específica. Então é o momento da gente começar também a pensar como inserir aquela matéria, aquele assunto dentro de algum projeto que vai incentivar esse coletivo, motivar.
Então, os professores, eles conseguem sempre encaixar e adaptar, associar essas datas mais festivas, que vão incluir a comunidade, os pais, porque para essas crianças é multimotivacional, sabe? Como um todo, assim, motivador de fato. O que a gente entendeu é que é sempre importante avisar para a criança o que vai acontecer. Sempre exatamente. deixar claro para a criança o que vai acontecer, o que vai ter ao longo desse ano. Isso já gera uma sensação de previsibilidade, melhora a ansiedade, melhora também as questões de estresse. E meio a isso ela consegue se motivar porque ela consegue olhar o cenário como um todo, do que vai acontecer ali nas próximas semanas e meses. Perfeito, Adriele. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E mudando de assunto, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo abriu hoje as inscrições de estudantes do ensino médio de redes públicas do país para a edição deste ano no Provão Paulista Seriado. A avaliação, que garante acesso direto às melhores universidades e faculdades do Estado de São Paulo. Estudantes da rede estadual e das escolas de ensino médio terão suas inscrições automáticas mediante manifestações de interesse. As inscrições para alunos de outras redes devem ser feitas no portal da VUNESP até o dia 9 de agosto. Outras informações estão disponíveis em educação.sp.gov.br. E aos 7 anos, Tiago descobriu seu amor pela música e pela dança. Hoje, aos 34 anos, ele acumula prêmios e representa a nossa cidade em competições internacionais, mostrando que a dedicação e paixão podem levar a grandes conquistas. Aos 7 anos, Tiago descobriu seu amor pela arte, começando sua jornada no mundo da dança de rua, através de um projeto da cidade. Eu sempre tive vontade de aprender a dançar. Eu já dançava em casa, né? E eu pedia para os meus pais me levarem para aula de dança e tudo mais. E devido à necessidade da criança de fazer uma atividade, a minha mãe procurou alguma coisa que eu pudesse fazer para mexer o corpo. Então, na época, eu fazia dança de rua, né? Que era o que tinha na prefeitura. E acredito que era o que era mais aceito na sociedade para um menino fazer naquele momento. Desde cedo, se dedicou muito, combinando técnica com muito estudo, carinho e amor pela dança. Bom, o treino ele é árduo. Eu falo que não se faz um bailarino ou um artista sem a sala de aula. A sala de aula é o mais importante. Então, assim, a gente dedica, às vezes, mais até do que 8 horas por dia de treino, estudo, dedicação, para que tudo saia perfeito e para que tudo melhore. Hoje, com muitos prêmios conquistados, Tiago representa a cidade com orgulho em competições internacionais. No começo do ano, eu fui para fora do país, fui para Nova York estudar. Tinha ganhado uma bolsa de estudos num congresso de dança, de jazz. E voltando de lá, eu voltei com a cabeça assim bem diferente. Né? Voltando dos Estados Unidos, eu pensei, nossa, eu acho que eu podia ir participar de alguma competição fora, conhecer um outro lugar, ver como que é competir fora do país. E cada evento é uma chance de aprender mais e melhorar suas habilidades. Recentemente, se apresentou no Paraguai com 2 de seus trabalhos coreográficos. Fui para o Paraguai, foi uma oportunidade única assim, na minha vida. Foi conhecer um país que eu não conhecia. Eu já tinha ido, quando eu era mais jovem, quando eu tinha meus 16 anos, para Córdoba, Argentina, mas eu fui com um grupo aqui da cidade, competi. E para Assunção, Paraguai, não, foi a primeira vez. Fui super bem recebido no festival, pelas pessoas do festival. Levei 2 trabalhos aqui do estúdio, 2 coreografias de 2 coreógrafos renomados aqui do Brasil. Tiago voltou do Paraguai com 4 prêmios. Primeiro lugar em solo de clássico de criação, solo de jazz, na bateria de clássico, na bateria de jazz, além do prêmio de melhor bailarino do festival. Foi muito legal a aceitação assim do público lá nesse festival e ser premiado para mim assim foi uma surpresa, porque foram 350 apresentações ao todo, né, eu competindo. Eu voltei muito entusiasmado da Argentina, do Paraguai, o estúdio ficou super feliz, meu sócio ficou muito feliz e eu acho assim que é um reflexo do meu trabalho desde lá dos 7 anos até agora com 34 anos de idade, ainda estudando dança e ainda como bailarino. Para Tiago, o sucesso na dança não vem só dos prêmios, mas da dedicação e do amor pelo que faz. Todos os dias, quando eu entro na minha sala de aula para dar aula ou para ensaiar ou para fazer dança, eu tenho a mesma sensação de quando foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, que é aquela paixão que foi à primeira vista.
Então, assim, eu sou muito grato às minhas primeiras professoras, porque elas conseguiram passar para mim o verdadeiro amor e o sentido da dança, que é você fazer algo que você gosta e colocar esse amor para fora, em forma de arte. E eu acho que, para mim, toda vez que eu subo no palco ou que eu estou numa sala de aula, podendo ensinar o que eu sei de melhor e transmitir esse amor que eu tenho pela dança, eu acho que me faz sempre uma pessoa mais feliz. Então, um trabalho, para mim, se torna algo assim, muito recompensatório para o meu dia a dia. Então, para mim, não é um esforço nenhum trabalhar. Eu trabalho com muito amor e com muito carinho, porque não é só o prêmio que eu recebi do festival, é o amor que eu tenho por isso tudo, por trás de tudo isso. É uma dedicação de uma vida, são anos dedicados à dança, e eu acho que isso é o reflexo de tudo isso que eu faço. You are black. Tá aí o Thiago representando a nossa cidade em grande estilo. A gente volta a conversar com a Adriele Fernandes, que é psicopedagoga. Adriele, a gente está indo para o final do nosso bate-papo e agora eu queria que você deixasse uma mensagem para esses pais, os alunos que estão se preparando para os voltas às aulas. Com esse retorno e esse volta às aulas como um todo, é interessante a escola tentar esse diálogo com os pais também tentarem essa interação direta com a coordenação pedagógica, a diretoria, os professores como um todo. Trabalhar essa questão de rotina, de previsibilidade com os filhos, para a gente tentar extinguir as possíveis birras que vão aparecer, não reforçar, não ceder esse objeto que a criança ou esse adolescente esteja buscando através da crise ou no episódio de birra, tá? Compreender esse fato, tentar esse caminho de uma educação mais positiva, mostrando estratégias de enfrentamento, que a vida tem problemáticas, que há caminhos para a solução para isso. Seriam grandes estratégias iniciais, a gente pode pensar. E sempre adaptar dentro da possibilidade da família, dessa dinâmica familiar, entender também essas dificuldades, entender que esse filho, às vezes, não tem condições emocionais para expressar de outra forma. Então, vai aparecer resistência para esse retorno às aulas. Tentar diminuir a questão das telas, que é um processo bem difícil. Então, entender por que essa criança, esse adolescente precisa tanto tempo ficar em telas. Entender também essa possibilidade de caminhos novos, diferentes. Então, por que a gente não sai, faz uma atividade fora do quarto, fora de casa? Então, estimular uma sociabilidade é um caminho interessante. Um bom retorno às aulas aí para todo mundo, não só para as crianças, mas também para os pais. Exatamente. Adriele, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!